Fala, doutor Gustavo. Tranquilo? Grande professor Ramiro, tudo bem? E aí, beleza? Como é que você tá, meu amigo? Rapaz, melhor agora, diante do mestre do direito do trabalho. Não, longe dessa maestria, cara. E como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Uai, estamos aqui, né, encarando essa pandemia daquele modelo. Eu, particularmente, agora estou trabalhando meio período, porque tenho dois filhos, os dois estão com as aulas suspensas, então eu trabalho meio período e minha esposa o outro período, para a gente conseguir sobreviver. Mas está indo bem, graças a Deus. Estamos na medida do possível aí, conseguindo superar essa crise. E você? Ah, cara, tô bem também. Eu trabalho mais em casa agora, né? Até fazendo muito atendimento de cliente, inclusive aqui por casa mesmo, utilizando Skype, Zoom, o que for necessário. Raras vezes estou indo ao escritório, só quando realmente é necessário. Eu fiz uma audiência de conciliação esses dias, que o cliente não tinha como ter acesso, né? E aí a gente fez no escritório. Certo. Essa é uma nova dinâmica, né, cara, de audiências online e tudo mais. Então a gente tem que ir se enquadrando. Como eu advogo, eu, Ramiro, especificamente, cuido mais da parte dos empregadores, a gente tem um corpo específico para cuidar dos empregados do escritório, é um pouco mais fácil, mas quando tem que tratar do reclamante, fica um pouco mais difícil a questão de acessibilidade. E você, É Gustavo, como é que tá verdade. nessas audiências? Aliás, um monte de audiência eu tenho certeza que está recusando de se fazer, né? O meu é que é o contrário, né? Você sabe que eu atuo mais para reclamante, agora que eu estou abrindo esse leque aí para as empresas, mas eu tenho notado uma diminuição grande aqui no número de clientes. E os que me procuram, a primeira pergunta que eu ando fazendo é a seguinte: você prefere ser atendido presencialmente ou online? E a pessoa já vai, como assim, né? Online. E a gente começa a mostrar para essas pessoas mais humildes a facilidade que é essas ferramentas, né? Porque não é aquele bicho de sete cabeças, né? Basta apertar um botão ali que você já consegue ver a pessoa e tal. E aí a parte de documento, aí é aquela história. Ou a pessoa tira foto para começar a nos encaminhar para a gente finalizar o atendimento, ou então a gente marca a entrega um dia no escritório. Mas, assim, a gente está atendendo mais dessa forma. E com as empresas que a gente tem aqui, dessa forma também, através de e-mail, né, Zoom, Skype, enfim, tudo que está sendo possível, a gente está utilizando também para não ficar parado. Agora, as audiências em si, eu confesso que eu não tive ainda online. Você já chegou a ter algum ou não? Eu fiz conciliação online, de instrução não. Inclusive, eu juntei hoje uma petição diagnosticando que a gente não tinha capacidade técnica, e de fato não tem, porque são 5 reclamados. Aí, Hum, além disso, tem as testemunhas. Quando eu comecei a conversar, eu falei, não, vai, no somatório aqui vai dar umas 12, 13 pessoas, e aí já vai complicar, né? Assim, eu tô do lado dos reclamados. De instrução, eu aham. confesso que eu não fiz e cara, não, eu tenho dificuldade de aceitar ainda. Audiência de mas de conciliação já fiz, sustentação oral já fiz. E achei Entendi. ótimo. Assim. Achei que ganhei tempo, não gastei com estacionamento, não gastei tempo para ir, fiz de cueca mesmo. Olha que coisa linda. Que dia que eu fui para tribunal de cueca? Nunca. Agora a gente só usa roupa social, né? Da Daqui barriga pra... para cima aqui. Não, e eu Eu só mesmo uso aqui, roupa ó. social. Aqui, Não, eu tô de eu faço. bermudão e de chinela aqui, já, tranquilo. Ô, Ramiro, mas assim, cara, eu acredito que esse momento que a gente está vivendo agora vai ser uma nova realidade nos tribunais, uma nova realidade em várias profissões, porque como a gente teve que aderir isso de uma maneira forçada, né, imposta pelo governo, não tem para onde correr, a gente tem que aprender a viver nessa nova realidade. E diante disso, eu vejo que as empresas que não estão mudando, né, se adaptando a essas mudanças, estão ficando para trás. Né? Eu acho que onde a gente trabalha mesmo, a gente pôde vivenciar isso. Né? A FASAN, que é a faculdade onde a gente dá aula, né, imediatamente o pessoal começou a se fazer o negócio acontecer através daqueles sistemas, foi melhorando, foram se adaptando, foram fazendo reuniões para ver como melhorar esse atendimento. Então, eu acho que daqui para frente, meu amigo, vai mudar muita coisa. E se
esse negócio der certo, eu acho que a gente não volta a ter aquelas audiências presenciais mais não. Sessões presenciais, eu tô, assim, pensativo nesse ponto aí, porque de fato é algo que, igual você falou, a gente tem mais facilidade de uma certa forma, assim, de praticar os atos, assim, né? A audiência de instrução, eu acho que vai ser aquele início, igual foi o PJE. Lembra que todo mundo reclamava? E aí, de repente, né, virou aquele negócio, nossa, esse sistema é bom. Então, eu acho que o caminho vai ser bem parecido. Cara, Olha o eu Danilão aí. até um abraço, Danilo. A gente até falou disso numa outra palestra que eu participei com o Danilo, que ele estava lançando a chapa dele. O Danilo vai ser candidato, cara. A Eu OAB? tô sentindo. Não, o Danilo vai ser candidato provavelmente a prefeito, vereador, deputado. Dá um É? tempinho aí. Eu imagino que ele. Ah, Quer dizer, não então sei, né? Eu imagino. essas 5 lives por semana que ele anda fazendo tem um objetivo no final das contas, velho. Com certeza. É, mas a gente até falou disso, Gustavão. Eu acho que mandar um abraço para todo mundo, o Wesley, que eu vi entrando, a Laila, enfim, todo mundo aí que eu fui vendo entrar. Eu acho que a destruição é meio complicada. Pode ser que você esteja certo, seja igual o PJ que o pessoal ficou atrás, mas de conciliação eu acho que vai ser uma realidade, sessão de julgamento acho que vai ser uma realidade. Agora, de instrução eu ainda não consigo vislumbrar, cara. Embora já tenha regulamento, né, não seja lei, mas já a resolução nesse sentido da própria Conselho Superior de Justiça do Trabalho, porque, querendo ou não, a presença do juiz em relação à possível intimidação da testemunha mesmo, que venha a mentir nos autos, que a gente sabe que isso é tão forte que nem o crime de falso testemunho barrou, nós precisamos na reforma trabalhista colocar cláusula, colocar multa para testemunha que agir de má fé, e ainda assim não barra o suficiente. Fora que, assim, a dinâmica disso, se às vezes ela está no escritório e fica alguém atrás lá com a plaquinha, não. Então, assim, eu acho que... Não fale isso, não, sim. Sim, não. Chuta por baixo da cadeira e ninguém tá vendo. Eu tendo a ter uma certa preconceito com a audiência de instrução em relação a metodologia telepresencial, sabe? A de instrução, especificamente. Conciliação, para mim, vai ser uma realidade, acho que não tem nem como fugir. Acaba que se mostra melhor, mais efetivo em termos de tempo mesmo, da pessoa não precisar se deslocar, de gasto, de consumo, enfim. E sessão também de julgamento, eu acho que online pode ser uma realidade, porque também entra na mesma esfera. A de instrução eu ainda estou com um problema em enxergar isso, para te falar a verdade, cara. Mas assim, tão errado. Eu assisti uma live do presidente do TST, ele está bem confiante, o Ramiro, na tecnologia que vem sendo aí oferecida, nessas questões aí de não comunicação entre as partes, mas o brasileiro é um ser que a gente sabe que ele sempre dá um jeitinho, né? E é esse jeitinho aí que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então, eu acho que só o tempo irá dizer aí o resultado final dessa história aí, se vai dar certo ou não. Eu costumo dizer que, né, quando é uma tecnologia que a gente não está acostumado, igual a gente está vivenciando agora, e perante de um ato tão complexo que é a audiência de instrução e que quando é trabalhista, né, tem toda aquela questão da oralidade, etc., para o negócio acontecer, eu confesso também que vai ficar um negócio um pouco assim, difícil de lidar, mas eu acho que a tecnologia que a gente tem hoje, ela vai avançando até conseguir trabalhar ali de uma forma que fique parecida com a presencial, não sei, eu acho que mais para frente a gente vai chegar mais próximo da presencial, entendeu? Concordo, e vai praticar, né, cara? A verdade é que hoje a gente não tem um instrumento pacífico, cada tribunal está adotando. Aqui a gente está com o Google Meet, mas, salvo engano, o de Mato Grosso está com Zoom. Enfim, cada um está indo num sentido. Mas e aí? Qual que é a nossa pauta de hoje, cara? Bom, Ramiro, feita essa introdução aí, né, desse momento que estamos vivendo, eu te chamei aqui hoje para a gente falar da contratação à rescisão. Eu sei que o tema é muito abrangente, é impossível de falar sobre tudo nesses 40 minutos que ainda temos, 45.
E assim, eu gostaria de abordar alguns temas, principalmente de acordo com o que a gente está vivenciando hoje, nesta fase que a gente está, né, enfrentando. Então, o que, que eu imaginei aqui, ô Ramiro? Quando a gente fala da contratação à rescisão, para ficar um pouco mais objetiva a nossa conversa aqui, eu estou imaginando aquela folha da carteira de trabalho que fala do contrato de trabalho, admissão, função, não tem a jornada, né? E aí tem ali a remuneração e demissão. Então vamos abordar só poucos assuntos sobre admissão, poucos assuntos sobre função, depois alguns sobre remuneração e para a gente encerrar alguns de rescisão. E sobre admissão, ô Ramiro, eu gostei muito de um vídeo que você fez esses dias falando da fase pré-contratual. Achei bem pertinente você dizendo lá que a empresa pode responder por alguns atos que ela faz ali na fase pré-contratual, né, que seria aquela fase ali de entrevista. E você que atua mais para a empresa aí, o que você entende que seriam práticas legais para a empresa contratar um bom empregado? O que você costuma orientar aí? Só para a gente entender melhor, para não acontecer essa futura ação aí de indenização por conta de algum prejuízo que algum empregado tem ali. Pô, brigadão, Gustavo. Obrigado pela deferência do vídeo. Aliás, até vício de professor, eu vi a Ana perguntando sobre os prazos. Eu acho que no futuro, Ana, vai ser mais rápido mesmo, viu? Nesse momento, a gente está vendo um período de transição. Então, a gente está com os processos mais morosos. Eu imagino que você também esteja, Gustavo, com os processos mais morosos, em virtude das audiências. Mas eu acho que a tendência é ser mais rápido. E respondida a Ana, se ficar com dúvida, nos falem. Eu e o Gustavo estamos aqui à disposição. Vamos à sua questão, Gustavo. Depende muito da natureza da empresa, né? Isso é uma coisa que acaba que advogado, né? O serviço da advocacia ele não fica adstrito apenas ao aspecto jurídico. Você acaba que tem que entender a realidade da empresa, mesmo que não tecnicamente. Você não vai conhecer, por exemplo, se você vai fazer um atendimento numa clínica, você não tem a expertise de um médico, de um enfermeiro, de um psicólogo. Se você vai atender uma empresa de engenharia, você não tem a expertise do engenheiro. Mas a atividade ela vai te ajudar a chegar a uma conclusão de uma boa prática, de um bom processo seletivo, de um bom chamamento, seja ele por edital, por notificação no próprio site da empresa, por Instagram. Hoje tem várias metodologias. E a sua pergunta, nesse sentido, ela é muito pertinente para que a gente possa tomar os cuidados, que inclusive eu falei naquele vídeo. Eu estou fazendo uma sequência semanal. Atualmente eu ainda estou na fase de fase pré-contratual, justamente nesse sentido, porque se a empresa não tomar algumas diligências corretas, a empresa pode vir a sofrer um passivo trabalhista em virtude de um pretenso empregado. Então, ele nem foi empregado da empresa. Nesse sentido, tem que tomar cuidado. A primeira coisa, artigo 7º da Constituição, né, é a base de tudo, é lembrar que, principalmente ali do inciso 30, 31, 32, lembrar que não pode haver diferenciação por motivo de sexo, cor, idade ou estado civil, que não pode haver diferenciação em trabalho técnico e intelectual, não pode haver nenhum tipo de diferenciação para pessoa portadora de deficiência. Enfim, essa regra, essa base do artigo 7º, que depois desencadeia lá na Lei 9.029, dos atos discriminatórios no ambiente de trabalho, tudo isso tem que ser muito observado. Principalmente, quando a gente fala isso, tem que tomar um cuidado que às vezes não é geral, né? Não é, eu não posso escolher contratar uma mulher? Pode. Se for uma atividade exclusiva do sexo feminino. Por exemplo, eu estou montando um time de vôlei feminino. É óbvio que eu não vou contratar um homem. Eu vou criar um time de vôlei para entrar na Liga Goiana. Então é óbvio que eu posso fazer uma discriminação específica nesse caso. Mas a regra é que não pode ser feito. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque os absurdos que a gente vê às vezes. Exigência de pesquisa, aliás, análise da vida financeira do funcionário. Pode fazer isso? O Gustavo está com o nome no SPC, não vou te contratar. E a empresa às vezes fala isso na cara, às vezes responde o e-mail falando, olha, em análise que nós fizemos na sua vida pregressa financeira, a gente verificou que você está com o nome sujo, então você talvez não seja um bom pagador, não contrata. É um esse empregado. Às vezes ela vai pesquisar e é melhor muito mais omitir, né, do que entregar isso para o cidadão, né? É igual os antecedentes criminais, né? Não, eu não vou te contratar porque você já respondeu um crime anteriormente, mas vai que ele, né, de fato superou essa fase e hoje é uma pessoa boa. Então, às vezes a empresa até faz esse tipo de ação, mas ela deveria omitir, né? É isso que você
tá explicando pra gente, né? Eu até brinco em sala de aula, nem é legal falar isso. Mas enfim, não vai ficar aqui muito tempo gravado, eu vou falar, porque depois de 24 horas... Ó, que eu vou gravar aqui, depois a gente edita e grava. Mas olha só, eu sempre brinco com meus alunos, por exemplo... Desculpa, antes de eu falar essa brincadeira, vou fazer um parênteses. Com relação a antecedentes criminais, que foi bom que você citou, já tem recurso de revista repetitivo no TST, então há um efeito erga omnes sobre isso, de que a regra é que não se pode exigir certidão de antecedentes criminais, a não ser em determinadas profissões cuja fidúcia maior é necessária. Em outras palavras, a regra é que não pode. E aí a própria TST ele traz os exemplos de algumas circunstâncias que pode. Por exemplo, empregado doméstico, cuidador de idoso, quem trabalha com movimentação de dinheiro. Em algumas, quem trabalha com armas, por exemplo, serviço de vigilante. Então, em algumas circunstâncias específicas, pode haver essa exigência. Mas são exceções. Em todos os demais casos, a regra é que não se pode exigir antecedentes criminais. E aí cai justamente na brincadeira que eu falo e que eu faço com meus alunos, por exemplo. Às vezes, o máximo, professor, mas eu não quero contratar... o que é muito comum, né, infelizmente, na nossa sociedade, e eu ratifico, infelizmente, a gente ainda vive uma sociedade machista, embora estamos progredindo para melhorar, mas ainda tem traços machistas. Então, dentro dessa perspectiva, às vezes um determinado empregador quer contratar uma mulher que ele entende, nossa, vou contratar uma gostosa. Que é absurdo, absurdo. Né? Tipo, aí vem a questão até que você comentou sobre fotografia no currículo, não foi? Exato. Foi, eu até comentei. Se seria correto exigir fotografia no currículo. Exato, e isso é um absurdo. Tanto é que eu até comentei de uma lei que... Tem um projeto de lei, hoje tramitando no Congresso, lá no Senado, para proibir isso. Para você ver que é algo tão recorrente. E houve uma lei municipal do Rio que foi tida como inconstitucional. Assim, então a gente tem que tomar cuidado com algumas pegadas, por exemplo... eu quero contratar uma secretária... Isso seria uma discriminação às pessoas feias, doutor Ramiro. Eu não fui com essa cara. Fora que é subjetivo isso. Beleza é muito subjetivo. Então, por exemplo, se quer fazer uma contratação ridícula dessa, e assim, eu trago ridícula, porque é um ato totalmente errado, então faz, só não fala, sabe? Faz o processo seletivo de todas as formas e escolhe uma determinada pessoa que você entenda que está dentro do seu padrão. O que eu deixo muito claro, gente, que até porque isso é um aspecto subjetivo, eu concordo com a Daiane, não tem, isso é um absurdo. Então, por exemplo, a beleza ela é subjetiva. Mas a gente sabe que tem um padrão ventilado na mídia e tudo mais. E tem um monte de gente babaca no mundo. Então, realmente, o Henrique aqui não arrumaria um emprego nunca. Eu também não, cara. Quem vai querer me contratar? Ninguém vai querer me contratar, velho. É complicado, velho. É complicado. Eu até falei no vídeo, Gustavo, uma outra coisa que também, às vezes, a exigência do Estado Civil. Não é cabível a exigência do Estado Civil. Por quê? Porque, cara, você não vai transar com a pessoa, você vai tomar o serviço dela. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de prática, que, por incrível que pareça, é extremamente recorrente, né? Então, discriminação, Lei 9.029 tem que estar atento, artigo 7º da Constituição, principalmente ali dos incisos 30 ao 32, tem que ficar muito atento. A questão da antecedentes criminais, muito atento, porque a gente tem recurso de revista repetitivo. A questão do prazo, é muito comum, isso eu já vi em shopping, em jornal, em publicação na internet, a exigência, contrate-se pessoa com 2 anos de experiência. Aqui você já começou o processo seletivo errado. Só pode ser até de 6 meses. Professor, e aí, o que acontece? Não, legalmente, provavelmente não vai acontecer, judicialmente, perdão, não vai acontecer nada, porque quem vai entrar com uma ação em virtude disso? Mas pode haver denúncia no extinto Ministério do Trabalho, agora Ministério da Economia, a empresa vai lá e toma uma multa para o auditor fiscal do trabalho. E aí ela vai ser multada por ter feito uma exigência superior a 6 meses. Sobre essa questão, Ramiro, eu confesso também que eu nunca vi ações de processos seletivos, eu nunca atuei num caso desse, mas, por exemplo, nesse caso de não distinção de sexo, né, se a função de fato não exigir. Você já recebeu alguma notificação do Ministério do Trabalho nesse sentido? Porque a empresa, por exemplo, anunciou uma vaga só para o sexo masculino e não tinha justificativa para isso? Porque até certo ponto teria que ter, né? Assim, a justificativa se fosse se fazer, né? Nesse caso, eu nunca recebi ação. A gente recebeu, foi a atuação do Ministério Público do Trabalho. Houve um processo seletivo de uma empresa, não era nosso cliente fixa, porque se fosse também eu danava. E aí ela fez um processo seletivo e colocou contrato-se secretária. E um rapaz foi lá e entregou o currículo.
E eles, não, a gente quer contratar mulher. Aí o cara brigou, falou, não, mas eu sou homem, eu posso trabalhar no serviço secretariado. E de fato pode. Né? Mais uma vez, é um traço da nossa cultura machista aqui. E aí ele foi e fez uma denúncia no Ministério Público. E o Ministério Público foi atrás, abriu um TAC, não, abriu um TAC não, perdão, abriu um inquérito administrativo e acabou culminando num TAC, um termo de ajustamento de conduta. Não foi para frente porque o rapaz não quis entrar com a ação. Ele tinha, e o Ministério Público, na confecção do TAC, acabou colocando que ele tinha que fazer novamente o chamamento, incluindo pessoas de quaisquer sexos, enfim, novas condutas sob pena de multa, fazer um curso, Entendi. o administrador da empresa, que foi o responsável pelo processo seletivo, fazer um curso sobre não discriminação no ambiente de trabalho, colocar edital em toda a empresa, assim, nos muros da empresa, tal não, informativo sobre não discriminação. Então, assim, vem um monte de obrigaçõezinhas que, por sorte, não gerou conflito, sabe? Tem uma pergunta aqui, né, do Jefferson. Ramiro, em caso de exigência de certidão desse tipo, independentemente de ser ou não provado, quando na contratação, você já acha que afeta o subjetivo da pessoa? Olha, aí é questão de ônus da prova. O Gustavo é ótimo em ônus da prova, porque não é dano moral em repisa ainda, tá? Então, entra muito no critério de ônus da prova. Mas, considerando a existência de recurso de revista repetitivo sobre o assunto, caso esse pretenso funcionário entre na justiça, eu acho que a chance dele ganhar, não uma grande indenização, isso aí não vai acontecer, com certeza, mas dele ganhar uma indenização é grande. Acho que a chance dele ganhar esse dano moral é bem grande. Porque sim, acho que afeta a honra subjetiva. Agora, em valores, né, doutor Ramiro, eu concordo com o que você disse, mas financeiramente falando, eu acho que ele não ganharia mais de um salário mínimo. Mesmo com aquela questão lá do dano extrapatrimonial lá, que vai depender de quanto a pessoa ganha e tal, mas eu acho que pelo que eu vejo na prática aí das indenizações no Justiça do Trabalho, seria um valor bem abaixo aí da expectativa dele, talvez, não sei. Mas isso também é bem subjetivo também, né? Vai depender muito de cada juiz e tal, mas, enfim, é uma ação que eu ficaria um pouco com receio, assim, de atuar, com certeza. Aquela ação só para você se desafiar mesmo, não é uma ação que vai pagar bem seus honorários, é só pela diversão mesmo, né? Tipo, só para você ter caso. Só para tentar. Não, beleza. Outra questão que eu acho importante dizer aqui, Ramiro, é sobre não exigir atestado de gravidez, né? Porque eu vejo que muitas empresas falam assim, nossa, doutor, mas e aí? Por que eu não posso exigir se depois a mulher pode entrar na minha empresa, ela já estava grávida e mesmo assim tem a estabilidade? Então se torna um caso bem controvertido aí, né? Eu vi que recentemente você até postou aí que conseguiu reformar, parece uma sentença aí de uma grávida no contrato de experiência, né? E, inclusive, se você puder até comentar um pouco esse caso, mas até onde eu me sinto seguro de dizer aqui é que não se pode cobrar o exame de gravidez e também não pode fazer esse tipo de pergunta em uma entrevista de emprego. Mas e aí, depois que ela entra grávida e de repente ele descobre ali no contrato de experiência e aquele contrato se encerra, como você orientaria essa empresa, doutor Ramiro? Reintegra ou não reintegra? Reintegra na hora. Eu acho que tá certo, cara. O caso que a gente trouxe é um caso um pouco atípico, porque eu consegui fazer o distinguish em relação à súmula 244, por alguns vícios de comportamento da própria gestante. Né? Então, eu consegui demonstrar no caso concreto que a empresa teve a boa-fé e de fato teve, sim. Então a gestante complicou um pouco a vida. Ainda assim, a gente perdeu em primeira instância, ganhamos em segunda e agora estou sabendo que a empresa vai recorrer. Estou sabendo que eu conheço alguns advogados lá do escritório e já me informaram disso aí. Mas eu acho que não vai caber recurso de revista não, porque era rito sumaríssimo e eu honestamente não vejo fundamento para tanto. Mas enfim, seguinte, com relação a testado de gravidez, não pode mesmo, está na própria Lei 9.029, isso constitui inclusive crime, é uma conduta criminal. Aquele que fez essa exigência, evidentemente a pessoa jurídica não vai responder por isso, mas a pessoa física responsável pela pessoa jurídica que fez essa exigência pode, inclusive, ser condenada criminalmente. Então, Lei 9.029, agora não me recordo se é o artigo 1º ou 2º,
Salvo engano, a parte criminal sempre me some a cabeça, mas inclusive a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Não é uma pena alta, não vai cumprir em regime aberto, mas já cria-se um antecedente aqui. Inclusive, talvez essa pessoa, depois vai no outro emprego pedir emprego, vão pedir antecedente e ela não vai ter. Esse antecedente negativo, né? Então tem que tomar esse cuidado. Agora, de fato, não pode, e é muito comum, Gustavo, o empregado fala, essa pergunta que você falou, mas e aí? Eu não sabia que ela estava grávida, ela agiu de má fé. Eu até vou te fazer uma pergunta antes de continuar essa aqui. Você acha que uma pretensa funcionária ela tem a obrigação de comunicar à empresa que ela está grávida? Legalmente a gente sabe que não. Estou perguntando em termos morais. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, Ramiro, porque acaba que tem gestante que até o marido fica sabendo bem depois, aí, só depois que ela realmente confirma o exame de gravidez, com o exame, né, que ela faz lá para ter certeza. Então, perante o empregador, eu acho que ela não tem obrigação nenhuma, porque eu entendo que vida pessoal é vida pessoal e depois que ela está na empresa, ela deve satisfação ali só do trabalho dela. Agora, se ela tiver uma boa relação com o seu empregador, aquela que de fato existe um pouco ali de amizade, coleguismo, aí eu acho que deveria sim comentar. Né? E aí, se esse empregador entender de lei e tiver alguém acompanhando ele ali para fazer as orientações de forma correta, com certeza ele iria agir com bastante cautela com essa pessoa nessa situação, né? Mas sobre o fato dela ter a obrigação de comunicar, eu entendo que não. É algo bem pessoal mesmo. Eu concordo, e assim, é o que eu costumo dizer, eu te fiz essa pergunta, porque legalmente a gente sabe que não. Eu perguntei no aspecto moral, porque é muito comum o empregador, muitos clientes meus. E aí é óbvio, gente, eu estou falando aqui minha opinião, para clientes que deixam eu exportar minha opinião, eu faço questão. Para outros eu falo, lei, cumpra-se, não adianta, inclusive assim, quem está nos assistindo, principalmente os nossos alunos, não adianta também achar que a gente consegue impor nosso pensamento a outras pessoas. Você tem que tentar educá-las, mas não impor, né? Então tem que saber lidar com o jogo. Mas é o que eu sempre falo, inclusive em sala de aula para os meus alunos, eu falo, gente, quando alguém vem, sempre tem um aluno que levanta um professor, mas foi má fé da mulher. Eu falo, não é má fé. Tanto não é má fé que você está achando que é má fé e você não contrataria. Então é aquela coisa que, assim, além de legalmente a mulher não poder haver a exigência de comprovação sobre ou não, estado gravídico ou não poder haver nenhuma pergunta em relação a controle gestacional, eu acho que a mulher não deve informar. Porque a gente sabe que ela encarnada não é contratada. Aí ela está grávida e vai continuar desempregada. É meio complicado isso, cara. É muito fácil a gente colocar só nas costas da mulher, tá grávida, mas porra, quem vai contratar uma mulher grávida com experiência? Eu gosto de falar duas coisas quando eu estou dando aula sobre aquela parte de gestante, estabilidade e etc. Eu gosto de falar primeiro que gestação não é doença, então não seria um impedimento de contratação e muito menos de demissão depois pelo simples fato dela estar grávida. É claro, ela vai ter uma série de regalias que a lei dá, né, para atestados que ela pode ir no médico, etc., no período gestacional, né? E tem também aquelas questões de funções que, de repente, ela não pode fazer por conta da gestação. Mas, em regra, cara, eu diria que a maioria dos casos de gestação é uma gestação saudável. E aí ela trabalha normalmente, se afasta ali, talvez uma vez por mês, para, de fato, acompanhar essa gestação. E depois a licença maternidade, quem paga é a empresa, mas depois ela tem um desconto lá no INSS, nessa compensação. Então, assim, é claro, é uma situação peculiar, provisória, mas se não fosse as gestantes, eu diria também que nem eu nem você estaria aqui agora, né, debatendo esse assunto. Então, é uma pessoa importante na nossa sociedade, né? Até hoje não tem tecnologia aí que gere o ser humano sem ser com útero, né? Então, a mulher, ela precisa dessa proteção, mas eu costumo pensar dessa forma, entendeu? Nesse aspecto, assim. Mas sim, bacana, Ramiro. Sobre gestante é interessante. Agora vamos falar da contratação. Cidadão passou no processo seletivo, foi efetivado,
E aí a gente tem vários tipos de contrato, né? Tem um por contrato prazo determinado, indeterminado, o intermitente, o teletrabalho. E quando a gente se depara com todos esses contratos, o empregador ele já tem que saber antes de contratar o contrato que ele vai utilizar. Porque cada um vai ter um efeito prático na vida desse empregado. E na rescisão futura, né, ou na suspensão, se fosse ali no caso do intermitente. Então, assim, é muito importante as empresas terem conhecimento dos contratos de trabalho que ela pode fazer, né, para, de fato, conseguir fazer a melhor contratação. E também, já falando aqui de contrato, a importância também do contrato de experiência, que eu diria que era aquela fase de namoro ali, né, o início do namoro, para saber se de fato o negócio vai ser efetivado ou não. Principalmente aquele que pode ser prorrogado de forma automática, se ultrapassar o período de 45 ou 30 dias, enfim, desde que não ultrapasse 90. Mas eu queria só que você falasse assim, dessa dinâmica inicial da empresa ter conhecimento desses modelos de contrato para, de fato, o negócio dar certo, né? Porque a gente fala de uma atividade econômica que, em regra, visa obter lucro com a mão de obra, e com cada contrato ela pode ali oferir mais lucro se ela saber utilizar cada um. O que você acha dessa colocação minha aqui? Cara, eu acho que sua colocação está extremamente precisa. Eu até vi. Cara, minha mãe tá aqui, tem tanto tempo que eu não vejo ela por causa da quarentena. Vou mandar um oi. Filhinho de Sua mãe? E aí olha só, rapaz. Tá vendo? E fazer um coraçãozinho para ela também. Valeu, Gustavão. Isolado na quarentena. Mas, cara, eu acho a colocação extremamente acertada. A empresa ela tem que ter ciência de qual caminho que ela quer seguir, porque isso pode trazer economia, inclusive desses contratos. Por exemplo, o contrato por prazo determinado da CLT, os artigos lá, o artigo 443, né, que traz aquelas 3 situações: contrato de experiência, serviço, custo de natureza ou transitoriedade, justifique a predeterminação do prazo, empresa em caráter transitório. É muito importante a empresa saber qual que é a finalidade, porque pode ter contrato de experiência por até contrato de prazo determinado por até 2 anos. Ela pode colocar uma cláusula securatória de direito recíproco de rescisão, que é importantíssimo. Importantíssimo. Às vezes, vamos supor, agora, período de pandemia, eu vou investir num consultório, vou ampliar um hospital de campanha que não seja do governo. Eu, Ramiro, setor privado, vou lá investir no hospital de campanha. A pandemia vai durar para sempre? Não. Tem sentido eu contratar um médico por contrato de prazo indeterminado para trabalhar no hospital de campanha? Ou um enfermeiro, um técnico de enfermagem? E não. Então, nesse caso, eu teria que muito bem saber a utilização de qual contrato que eu poderia fazer. E seria um serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, aqui caracterizado na pandemia, ou até falar, não, vou abrir minha empresa apenas por 1 ano, que é enquanto durar esse período de pandemia, enquanto eu acredito que vai durar esse período. E aí, fazer esse contrato de prazo determinado. Inclusive colocando uma cláusula securatória de direito recíproco de rescisão, né? Porque a gente tem que lembrar que quando o contrato de prazo determinado ele é extinto antes do seu termo final, tem que se pagar a título de multa metade do que seria devido até o final do contrato. Então, vamos supor que eu contratei o Gustavo, que entrou aqui médico. Estou dando exemplo de médico, apareceu um médico. Um abraço, meu amigo. Eu contratei o Gustavo aqui para trabalhar 1 ano no hospital de campanha que eu fiz. Se, de repente, com 6 meses veio a vacina e eu vou fechar esse hospital de campanha, eu teria que pagar 3 meses de salário para ele, sem ele estar trabalhando, que é o período restante. Se eu tenho uma cláusula securatória de direito recíproco, eu simplesmente dou aviso prévio, que seria só de 30 dias, e não preciso pagar essa multa. Então a empresa ela tem que ter muito isso na cabeça. Qual que é a finalidade? Contrato de experiência, concordo com você, é o namoro, é para verificar se há ou não a possibilidade de formar um contrato para determinado. Pensar que se ela vai fazer essa contratação, a que título, se contrato para determinado CLT, se às vezes compensa fazer um contrato temporário, que aí já seria uma espécie de terceirização, se compensa fazer uma contratação intermitente. Então, assim, é muito importante. Eu costumo falar, Gustavo, inclusive, que às vezes a gente trata assessoria, às vezes nós não, né? Mas muitas pessoas tratam assessoria jurídica cara. E geralmente, quando eu estou negociando com o cliente, eu falo, olha, eu não vou sofrer acidente de trabalho, que você está contratando escritório, pessoa jurídica. Eu vou sair muito mais barato com um funcionário seu e muito provavelmente economizar o valor de vários salários. A assessoria jurídica ela é muito importante, inclusive, nesse sentido. Uma simples cláusula dessa aí já faz toda a diferença, né? Que você coloca, às vezes, ali para proteger a empresa, para conseguir depois, no futuro de uma ação judicial, aí, conseguir
demonstrar que aquilo foi pactuado. Por exemplo, algum desconto, né, que tem que ter previsão no contrato, você já colocaria lá. Alguma alteração que tem que ter mútuo consentimento, talvez você já colocaria lá algumas previsões de alteração. Então, assim, eu entendo o banco de horas, né? Você também já poderia, talvez, já incluir nesse contrato ali para dizer como que funciona aí o banco de horas na jornada de trabalho. Então, o que eu vejo na prática é que as empresas têm aquele contrato modelo, né, que os contadores têm, que aquele próprio sistema faz, que é o que a maioria das empresas usam, e a gente vem, na verdade, para, né, suprir essa ausência de várias coisas de acordo com a necessidade da empresa, porque, como você disse, né, não dá para, em uma simples aula aqui, abranger todas as atividades econômicas que existem hoje. Mas dentro de cada uma vai ter uma necessidade, né? Vai ter uma demanda. E nesse ponto aí, principalmente você que advoga para a empresa, você tem que enxergar isso, né? A necessidade do seu cliente para ajudar ele a, no caso, como empresário, ficar protegido. E eu, quando eu estou do lado do empregado, eu vou atrás das falhas, né? Que a empresa às vezes não observou, para ir em cima daquilo ali tentar uma tese para o empregado receber alguma coisa, né? Então, na justiça é mais ou menos nesse sentido. Eu até queria fazer um adendo disso. Isso que você falou, para mim, é uma das principais partes, cara. É muito comum as empresas terem o contrato de experiência, que é aquele contrato de modelo. Isso é uma prática recorrente. E eu sempre falo, até nos MBA que eu dou aula fora, às vezes, principalmente para contador, DP, RH, falo, gente, vocês não podem ter um contrato de 4, 5 cláusulas. Não faz sentido. Você tem que entender a realidade da empresa e já enxertar nesse contrato diversas cláusulas que fazem sentido para a empresa. E é claro que depende do perfil de empresa. Você tem um curso online, se não me engano, de compras, foi? E você já divulgou ele aí e tudo mais, para quem tiver interesse, é legal acessar. E aí a gente tem que verificar. É claro que tem empresas que talvez não consigam estruturar todo um programa de compras. Mas, no mínimo, um regimento interno, direcionando as atividades internas da empresa, a realidade dela, fazer com que esse regimento interno conste no contrato de experiência, colocar cláusula de desconto é uma das mais importantes do mundo e é muito raro a gente ver uma cláusula dessa no contrato de experiência. Até porque, igual você falou, contrato de experiência é namoro. No namoro, você acha o defeito da pessoa bonitinho. Você fala, nossa, olha que lindo, ele é tão desatento, aí depois casa, nossa, que maldito, ele não presta atenção em nada. Então, assim, no contrato de experiência, é o momento que a pessoa aceita as cláusulas. Ou se você pensar para o outro lado, e é extremamente desagradável que eu vou falar, mas é uma realidade, contrato de experiência, a pessoa normalmente está desempregada. Então, ela tem uma tendência a aceitar eventuais cláusulas, e talvez, se ela já está com 5, 6 anos de contrato, às vezes até querendo sair da empresa, enfim, não quer pedir demissão, nós falamos das extinções, não quer pedir demissão, quer que o empregador demita, talvez ela vai lá e fala, não assino, não quero. Então, se você traz isso lá no começo do contrato, você evita, às vezes, um passivo muito grande para a empresa, que é bem interessante. Porque muitos empregados não aceitam assinar com data retroativa, né? O que muitas empresas tentam fazer quando não fazem no início, né? Exato. E isso aí a gente tem nosso princípio, né, o primazia da realidade, que ele é bem claro que a realidade vai prevalecer sobre qualquer documento fraudulento. E aí, quando o empregado de fato já está com essa intenção de rever os direitos dele na justiça, ele já começa a produzir prova ali, de que aquele documento não foi assinado naquela data. Aí vem o princípio da proteção e etc., para se analisar esse contexto aí das provas. Ramiro, beleza. Aí sobre essa questão de contratação, a gente falou aqui um pouco dos contratos. Lembrando que isso que você disse, meu amigo, sobre custo, né? Às vezes o empresário, ele sabe do custo de um empregado, mas às vezes ele não tem noção do valor de uma rescisão. Esses dias um cliente me procurou e disse, rapaz, eu tenho que mandar o pessoal embora, mas eu não dou conta de pagar a multa do FGTS de ninguém. E eu queria mandar com aviso indenizado, mas aí piorou. Eu não tenho serviço e ainda teria que indenizar o aviso. Ou seja, ele nunca se programou para pagar a verba rescisória e em época de crise agora piorou. Aí que ele não tem dinheiro mesmo. Mas se é uma empresa que de fato tem essa noção bem clara na cabeça dela, que o dia que ela for dispensar alguém vai ter o famoso acerto, né, aquele pagamento de verba rescisória. Quando eu falo isso, o mais comum
Eu acho que é o sem justa causa, que eu vejo que é o mais comum, de preferência com aviso indenizado ou não, aí já vai a critério da empresa. Mas ali, meu amigo, já é um valor que a empresa tem que ter naquele prazo lá dos 10 dias da rescisão, né? Seja ele indenizado ali da data da dispensa, se ele for trabalhado 10 dias após ali o término do contrato. Então, isso que eu queria ressaltar aqui, que, por exemplo, se o empregado ganha hoje 1.500, essa empresa tem que ter uma visão aí que o custo dele mensal vai ser mais ou menos de R$ 3.000. Você já chegou a fazer essa continha aí na ponta do lápis aí? Cara, já fiz, mas assim, não lembro de cabeça, mas é quase isso mesmo, cara. Acho que dá cerca de um, assim, outro dia a gente faz, mas é quase isso, dá cerca de uns 80% do que ele recebe. Se você for jogar o FGTS, a extinção, 13º, férias, multa do FGTS, aviso prévio. Se for fazer um cálculo disso, é claro, modulando, né, o número de anos de trabalho dele e tudo mais, sai caro, sai caro. Até por isso, e que é bem interessante, que no caso de empregador doméstico, o empregador já é obrigado a depositar a multa do FGTS todo mês. Porque se a empresa não se organiza, igual você falou, imagina uma pessoa física. Não vai se organizar nunca. Por isso que tem que todo mês já depositar a multa do FGTS, porque quando for demitir, não ia ter dinheiro nem a pau. Isso é impossível. Então, nisso eu acho que a lei do empregado doméstico foi muito acertada. E aí vem um artigo 2º lá que fala, de forma bem clara, que o risco da atividade econômica é do empregador, né, doutor Ramiro? Não tem essa que a crise chegou, o meu cliente não me pagou, fulano de tal, eu achei que ele ia fechar negócio comigo, não fechou, que aí, de fato, é uma opção sua, abrir uma empresa hoje, ou não, ou trabalhar como autônomo, empregado, enfim, do jeito que você quiser. Então é importante dizer isso, que quem vai virar empresário aí, ou já né, faça essa previsão orçamentária aí, meu amigo, porque se um dia essa relação rescindir por qualquer motivo, rescisão indireta, pedido de demissão e etc., aí, né, são várias modalidades de rescisão, vai ter que ter o dinheiro disponível no caixa. Inclusive, quando eu estou com a ação de rescisão indireta, Ramiro, eu tenho uma prática aqui que eu acho que você deve utilizar também. Que eu já falo para a pessoa assim, ó, meu amigo, o acerto desse cidadão sem justa causa, vamos imaginar que é 5.000. Faz o seguinte, a gente ainda não sabe se ele vai ganhar ou perder, junta esses 5.000 para mim, por favor. E outra coisa, na fase recursal, se a gente perder, vai que a empresa é um LTDA e eu tenho que pagar o teto do depósito recursal. Então eu já mando ele começar a fazer essa previsão orçamentária da data que eu começo a fazer a defesa. Que aí ele não vem com a desculpinha lá no futuro que não tem dinheiro para pagar a condenação ou que não tem dinheiro para pagar o depósito recursal. E sempre a gente tem que fazer isso, porque é um jogo, né? Querendo ou não, é um jogo. Eu sempre morri de preguiça de audiência de conciliação. Eu gosto do pau torando, assim, de instrução, mas de conciliação, porque acaba que é um jogo. E essa sua análise eu sempre faço também quando eu dou do lado do reclamante, que eu acho muito correta. É sempre essa discussão, ó, você vai perder já. Se o cara entra com a rescisão indireta, a não sei que haja uma falta grave dele, que é muito raro mesmo, o pedido de demissão já está garantido, porque justamente a improcedência da rescisão indireta, como você falou, são as verbas do pedido de demissão. Então, é importante fazer essa renda. E até é importante lembrar do seguinte, que é uma coisa que muita empresa vacila, muitas mesmo, que é lá do artigo, acho que é o artigo 9º da Lei 7.238. Esse artigo é diante da Constituição de 88, só que já há posicionamento do TST, não é simulado ainda, mas já há posicionamento do TST, que esse dispositivo foi recepcionado pela Constituição. Então, em outras palavras, ele é constitucional, mesmo sendo anterior à Constituição. E o que traz esse dispositivo? Que se a extinção do contrato ocorrer nos 30 dias que antecedem a data base, vai gerar o valor equivalente a um salário. E tem muita empresa que demite o cara justamente nos períodos antecedentes da data base. Então, se você vai fazer uma demissão, às vezes, você está colocando mais um salário aí de multa, que é indiscutível. E o pior, é indiscutível, está lá na lei. Então, tem que tomar cuidado, porque eu vejo isso, Gustavo, muitas poucas pessoas lembrando desse dispositivo. E é importante a gente ter essa clareza que isso pode gerar uma multa também. Deixa eu só pegar sobre essa questão aí, tem que ter a cláusula na convenção ou você entende que só pela súmula você já consegue a condenação dessa multa?
Não, na verdade, tem que ter a cláusula na convenção, porque a data base ela é fixada pela convenção. Se não tiver convenção coletiva em vigor, não há essa multa. Pelo artigo, acho que é o número, cara, mas eu sei que é a lei 7.238, eu não tenho certeza do artigo, é a lei 7.238. Então, se não tiver cláusula da convenção, não há como fazer. Tem uma pergunta aqui da Daiane, né? Devido à pandemia, o empregador ganhou mais prazo para pagamento dos direitos rescisórios. Daiane, com relação às verbas rescisórias, não. Assim, não legalmente. Tem várias convenções coletivas, inclusive aqui em Goiás, que têm permitido essa possibilidade de funcionamento. Se a cláusula é legal ou não, é outra discussão. Aí vai lá a partir do 611B, 611A, ela não encaixa no 611A, mas o 611A caput traz entre outros, então você poderia se agarrar ao entre outros para fazer esse parcelamento, e o 611B não proíbe esse tipo de parcelamento. Então tem que ficar atento com instrumentos coletivos, tá? Que, aliás, é uma obrigação, né? Todo jurista, todo advogado tem que saber procurar instrumento coletivo. Eu acho que o pessoal faz essa pergunta também, o Ramiro, por conta dessa suspensão que teve, essa possibilidade através da MP de até 2 meses, né? Então, muita gente acha que seria, entre aspas, ali, um período para o empregador conseguir juntar dinheiro para depois pagar a verba rescisória, mas na verdade não é, né? Só uma suspensão e nesse período o empregador ele não paga, mas o governo está pagando, né? Seria só nesse sentido. E agora ele volta e tem que ver a questão se ele vai rescindir o contrato ou não. E quando ele volta ainda tem esse cuidado, porque se suspendeu, ele tem garantia no emprego. Então, por exemplo, se eu suspendia a Daiane por 60 dias, quando ela voltar, ela tem mais 60 dias de garantia. Eu quero demitir, então vai ter que pagar 60 dias de salário. Eu vi um monte de empresa que estava para fechar, suspendendo o contrato. Eu falo, gente, por que vocês estão suspendendo o contrato? Para ver se depois vocês vão ter que pagar. Tem que lembrar que isso gera garantia. Então, vai gerar uma bola de neve. A verdade é que também a gente não esperava que ia demorar tanto tempo assim essa pandemia, né, Ramiro? Todo mundo ficou naquela, vai ser 1 mês, 2 meses, e tal país foi 2 meses, tal país 1 mês já estava quase saindo, e de repente a gente está quase em julho e está nessa situação ainda. Então eu acho que assim, agora que vai ser a quebradeira, meu amigo, principalmente nessas empresas aí que suspenderam os contratos e vão ter que dispensar o pessoal com essa situação ainda de mais 2 meses. E aí eu acho que daqui uns dias vai ter muita gente aí socorrendo, inclusive a justiça, para tentar receber, porque os empresários não vão ter dinheiro para pagar. A verdade é essa. Eu tenho um caso, e ontem um amigo meu, que estava até aqui na live, não sei se ainda está, o Dr. Wesley, também me contou de um caso. Eu tenho um caso particular disso. O Wesley lá da Fazan? Não, é o outro. Tá. A Thaís também entrou, o João Marcos, um beijo, Thaís. O João Marcos falou da prorrogação que falta a decisão do presidente. Realmente, lá no Senado houve uma prorrogação dessa suspensão. Se brincar, vai ser sessionado provavelmente de hoje para amanhã. Mas ele me contou de uma empresa que procurou ele, demitiu os funcionários e tá todo mundo colocando a tal do fato do príncipe, né? Eu até fiz uns vídeos no Instagram. Sim. Não é o nosso foco aqui. Quem quiser interesse, tem um vídeo explicando. E eu acho que vai ser uma modinha que não vai pegar. Eu já falei isso para um monte de gente. E aí gera... Até o Bolsonaro comentou esse vídeo, né? Falando que ia ser obrigação do Estado, não sei o quê. Foi por causa disso que eu fiz um vídeo no Instagram que não é. E aí vai gerar honorários de sucumbência, condenação, custas processuais, e vai ter que chamar o Estado. Então vai gerar 2 honorários de sucumbência, vai gerar do reclamante do procurador de Estado. Então, assim, é complicado, cara. Tem que tomar todos os cuidados mesmo na extinção do contrato. Bacana. Ramiro, e nessa situação que a gente está também, eu acho que é até uma fase que a gente está passando ruim, e esses períodos de suspensão, né, estão sendo fundamentados aí com essa medida provisória, que você inclusive fez um vídeo muito bom, aquela noite eu acho que você não dormiu, né, porque além de ter feito vídeo, você destrinchou ela em mais de 6 páginas. Eu não sei se você tem aquele material no seu Instagram ainda, mas ficou muito bacana. E assim, para a gente entender mesmo, né, com a sua experiência, com tudo, né? Mas vai ter muitas ações. Você acha que as empresas aí que estão fechando as portas, né, nesse período de pandemia,
é até complicado salvar elas de alguma forma com o direito ao trabalho em si, né? Porque aqui já não tem muito o que fazer, né? Se ela não tem a receita entrando ali, é aquela história, né? Não tem dinheiro entrando, a única saída é dispensar. E sem justa causa. E sem justa causa, sem justificatividade da empresa. E aquele vamos falar de uma situação bacana agora. E aquele empresário que chega no cidadão e fala o seguinte: ó, meu amigo, a crise me pegou, eu vou ter que alterar o seu contrato de trabalho. Continue trabalhando 8 horas por dia, com 1 hora de intervalo aí, mas o seu salário que era de 1.500, vamos passar ele para 1.000, aí eu consigo pagar todo mundo. Faz o cidadão assinar, tal, que é por conta da pandemia, etc. E ele permanece ativo no emprego. O que você acha desse tipo de alteração? Cara, isso aí o cara se ferrou já, né? Tipo, não tem outra palavra. Porque, igual você falou, a gente tem o princípio da primazia da realidade. E se ele não vai fazer isso para uma pessoa só, então vai fazer para outras, vai ter testemunha. Não sei se. Aí depende de cada caso, depósito. Se for depósito em conta, piorou. Porque aí você tem a entrada dos 1.500, de repente cai para 1.000. E, enfim, a não ser que seja nas circunstâncias, só que aí teria que reduzir a jornada da MP 936, isso aí depois vira uma bola de neve. E, na sequência, esse funcionário vai entrar com a ação, vai pedir as diferenças salariais, vai gerar honorário de sucumbência em relação a isso, vai gerar custas em relação a isso. Então, acaba virando uma bola de neve. Isso aí é bem complicado a gente fazer, dessa conduta ser adotada mesmo. É verdade. E é aquela história, né? O cara acha, às vezes, que está fazendo certo, né? Inclusive, sobre esse artigo de alteração, é o artigo 468, né, Ramiro? E ele fala lá que, além do mútuo consentimento, não pode haver prejuízo de forma direta e indireta ao empregado, sob pena de nulidade. Então, né, gera tudo isso que você falou aí, né? Essa diferença, etc. Aliás, até, além do 468, a gente tem o artigo 7º, inciso 6, né? Redutibilidade do salarial, salvo acordo de convenção coletiva. Isso. Então, assim, a exceção das medidas da MP que geram redução da jornada, não é seu exemplo, né? Que é o exemplo que você trouxe, que não há redução da jornada, nós temos a própria Constituição que proíbe isso. Isso é inconstitucional. É mais grave ainda. E com relação à pergunta do Douglas, olha, eu espero que não, Douglas. Honestamente, eu espero que não. Acho que não chega a tanto. Eu acho que o que vai haver é uma grande massa de desempregados, infelizmente. As leis vão se manter, mas acho que vai haver uma grande massa de desempregados. Ramiro, e outra coisa que está acontecendo muito agora é que com as demissões, os empregados que eu diria que são os melhores acabam ficando, né? Por último, vamos dizer assim, são os últimos da lista. E como eles são os últimos da lista, eles acabam ficando sobrecarregados com funções, etc. Né? Aí vem aquela discussão sobre acúmulo de função, desvio de função, o que vai gerar essa diferença salarial ou não. Eu confesso que eu já tive muitas ações discutindo isso e já perdi várias, ganhei algumas e no final de contas eu consegui entender sobre essa questão da flexibilização dessas funções que ele tem ali, o que seria funções principais e acessórias, o que seria essa flexibilidade aí do poder diretivo, mas, né, tudo que eu consegui observar é que deve haver um bom senso entre as duas partes, tanto do empregador, que não deve ter aquele objetivo de aproveitar de todas as formas do seu empregado, e do empregado de não achar que ele também é engessado naquela função que ele foi contratado e não pode fazer mais nada. Você pensa parecido comigo e o que você tem a complementar sobre essa questão? Isso é um problema real, né? 2, na verdade. Eu concordo com você. Na verdade, Gustavo, como você falou, acho que o direito é bom senso. O direito nada mais é do que aplicar tudo bom senso. Se a gente olhar bem, quase todas as aplicações jurídicas, elas partem do bom senso. E quando dá problema é que uma das partes extrapolou a medida do bom senso. É basicamente isso, né? Trazendo de maneira bem simplória. Então, tem que lembrar, salvo engano, é o 462, agora não me recordo de cabeça, da CLT, que ele traz que na contratação o empregado se obriga a fazer outras funções que não apenas aquela destacada na carteira. Não é bem esse o texto, né? O texto fala que o empregado se obriga a fazer quaisquer funções que sejam compatíveis com a sua relação de emprego. E quando a gente pensa nisso, se você for, por exemplo, contratado por uma loja,
Uma loja dessas que tem na 44. Tem você e a dona da loja só. Uma microempresa. Nesse caso, a pessoa fala, eu sou vendedora, não vou atuar no caixa, não vou fazer uma limpeza. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então tem que tomar esses cuidados, porque sim, tem que fazer algumas situações, tem que verificar qual é a atividade da empresa, tem que verificar, às vezes, até no CBO, que traz uma série de classificações de atividades, além de, evidentemente, o bom senso. Assim, eu acho que isso tem que ser preponderante. E aí já me gera uma outra preocupação, porque com a possibilidade do teletrabalho, que eu tenho visto, principalmente quem está mantendo o emprego e tudo mais, um abraço aí pro Vitor, advogado, Victor tenho Bruno. orgulho demais desse cara, muito bom advogado, e foi nosso aluno aí, né, Gustavo? Foi nosso aluno, foi nosso aluno. O que eu tenho tendo uma preocupação muito grande é com o teletrabalho, porque não tem controle de jornada e tem muita gente explorando o trabalhador. O teletrabalho, por não ter controle de jornada, tem muitas empresas que as pessoas estão sendo exploradas, cara. Tem pessoa que às vezes trabalhava 8. Pensa você, eu posso falar por mim, eu não estou sendo explorado, mas eu posso falar por mim assim. Eu gravar 3 horas de aula, igual eu faço gravação, é muito mais extenuante do que dar uma aula presencial de 3 horas. Nem compara. Na aula presencial, eu escuto perguntas, eu converso com pessoas, então eu não fico 3 horas falando igual metralhadora. Quando eu vou gravar uma aula, por exemplo, vou no estúdio gravar uma aula, 3 horas seguidas, é como se fosse 5 horas na sala de aula. E nem então, com aquela sensação que você não está falando para ninguém. Não, fora que fico só vendo minha cara feia, coisa mais desagradável. Fica só vendo a câmera, sua cara feia, né? Mas isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, Gustavo. Eu acho que vai gerar muita depressão, muita síndrome de burnout, e o empregador tem que estar atento com a segurança e saúde do trabalhador também, porque, na verdade, as ações trabalhistas que costumam dar dinheiro são ações que envolvam saúde e segurança do trabalhador. Pejotização, saúde e segurança do trabalhador, são essas que costumam dar uma indenização maior, né? Pejotização pelo próprio fato de receber todas as verbas trabalhistas no período anterior, e saúde e segurança do trabalhador. É um momento que a gente fica, como advogado, feliz de pegar a ação e triste ao mesmo tempo pela situação do cidadão. Cara, eu vou esses dias, ano passado, cara, eu me senti um monstro. Uma cliente ligou, assim, chorando. Amirão, não sei o quê. Vai acabar a nossa live, cara. Eu vou fazer o seguinte. A gente falou um pouco, depois a gente marca outra então, que eu sei que você tá cansado, ralou pra caramba. Fechado. Eu vou deixar esse vídeo nosso aqui no IGTV, e aí, né, quem gostou da live, começa a seguir aí o Ramiro, é um ótimo professor e meu mestre aí, uma pessoa que eu admiro muito e que eu, nossa, com certeza